Queria comentar também com vocês sobre dois jogadores que deixaram o São Paulo de uma forma polêmica ou complicada. Um deles é o nosso querido Caio Paulista, que muita gente fala assim: ah, esquece esse cara. Gente, eu não vou esquecer. E não vou esquecer não é porque a gente está puto, por não sei o quê, é porque eu acredito muito na lei do retorno e no tipo de coisa que você manda para a vida. Quem me acompanha aqui sabe o tipo de comportamento que você tem com relação aos outros, o que você faz com as suas atitudes, o que você produz com as suas energias ou vibrações, acredite você ou não, eu acredito que você joga um bumerangue e às vezes o bumerangue do jeito que você joga para prejudicar os outros ou para querer se dar bem ou para sendo desonesto ou desleal, você joga ele, ele volta na sua testa. E no caso do Caio Paulista, por exemplo, que saiu ainda falando, ah, aqui no Palmeiras eu vou ser super campeão, eu tinha dado palavra para o São Paulo, não fechou. Independente de você pegar questionar que o São Paulo foi ingênuo na negociação dele, que foi, o Caio Paulista deu a palavra e o empresário eles agiram de uma forma ardilosa. Eles agiram mal com o São Paulo. O Caio Paulista era um jogador escanteado, era um jogador esquecido, trucidado pela torcida. Ele nem jogava no Fluminense. Ele estava meses sem jogar. Nem o Diniz, que é um cara que olha para grupo, estava olhando para o Caio Paulista. O São Paulo deu uma oportunidade para ele, recuperou o jogador. O jogador foi bem, apareceu para o Brasil, estava super bem, estava voando, estava tendo inclusive consulta da Europa. O cara com o empresário dele foram lá a troco só do dinheiro, esqueceram de possibilidade de ser ídolo, construção de carreira, de estabilidade, de peso de camisa, de continuidade de trabalho, ele decidiu sair para o Palmeiras e a gente sabe o que aconteceu. O Caio Paulista está aí dispensado. Ele hoje não é nem. Ele malemar é a terceira opção do Palmeiras, está fora dos planos da Abel Ferreira e foi oferecido para o Atlético Mineiro. E lá ele vai brigar provavelmente para ser segundo ou terceiro reserva também. Aí a gente fala assim: ah, mas ele não tá nem aí, ele tá ganhando muito. Pessoal, vou dizer para vocês o seguinte: o salário do cara pode estar em dia, ele pode estar com o bolso cheio. Mas nenhum jogador de futebol só pensa no dinheiro especificamente e não tem nenhuma questão desportiva. É impossível o cara não ter uma realização. É impossível o cara não ter um pingo de realização. Você acha mesmo que ele está feliz de não jogar e ele está escanteado, sendo que ele era titular no São Paulo? O cara saiu de titular e dispensado. O cara saiu de titular a nada. Ele saiu de um jogador cotado para ir para a Europa para poder ter grandes ascensões, para ser absolutamente nada. Para ser um cara dispensado. Ele voltou a ser o que ele era no Fluminense. Ah, mas ele está com o bolso cheio. Você jura? Eu posso até entender o que você está falando. Fala assim, ah, mas pelo menos financeiramente ele foi compensado. Foi. Mas e a realização? E a carreira? E a trajetória? E a história de vida? E a sua moral? Isso não pesa nada? Para mim, pesa. E eu acho que isso é uma constatação de que quando você faz coisas erradas, de alguma forma, esse bumerangue que você joga, ele volta para você de uma forma negativa também. E no caso do Caio Paulista, foi bem duro e a gente está vendo ele colher o mal que ele plantou ou a forma errada com que ele agiu, de uma forma bem nociva para ele próprio, voltando isso tudo contra ele. Já teve problema com a ex-mulher, não desempenhou em campo, não ganhou os títulos que ele falou que ia ganhar, perdeu uma disputa para o São Paulo que ele nem entrou em campo. E no final das contas, ele está sendo dispensado aí. Pode ser que vá para o Atlético Mineiro para brigar para ser terceiro reserva. Olha a situação que a gente tem e o momento que o Caio Paulista tem também. Aí eu falei, beleza, aqui, tô falando do Caio Paulista deixando para trás, vamos falar de outro. O Patrick, aquele Patrick que fez os gols decisivos, que teve uma ótima campanha com o São Paulo em 2022 com o Ceni, que, aliás, tem os seus problemas, mas com o Ceni brigou para ele vir para o São Paulo, pediu a contratação dele, dava moral para ele, mesmo ele estando gordo acima do peso, é, apoiava o cara, fez um esquema para que ele pudesse desenvolver melhor e pudesse aparecer. O cara teve o melhor ano da carreira dele em gols e assistências. Voou, estava super em alta com a torcida do São Paulo, aparecia nas coisas, estava super, super bem. O cara fez o quê? Quando perdeu a Copa Sul-Americana e ele passou a não concordar com algumas decisões do Ceni, o cara no vestiário xingou o Ceni, ofendeu ele, teve uma discussão, fez vários xingamentos ao Ceni, não sei se vocês se lembram disso. E depois os próprios CN já tinha dito para a diretoria que não trabalharia mais com ele. O São Paulo ainda
tentou botar panos quentes, o Patrick passou a não jogar mais, depois voltou a treinar durante um período de férias e aí forçou a barra para sair e acabou indo para o Atlético Mineiro no final de 2022 e início de 2023. O São Paulo vendeu ele para o Atlético Mineiro. E aí no Atlético Mineiro, que o Cudê estava chegando lá, ele não conseguiu também jogar o seu futebol, não conseguiu desempenhar. O Cudê saiu pouco logo depois. O Felipão chegou, ele não jogou com o Felipão, ficou o ano de 2023 inteiro escanteado. Em 2024, ele também não fazia parte dos planos do Atlético Mineiro, não fez parte dos planos do Milito quando ele chegou. Ele foi para o Santos, chegou no Santos, foi trucidado, isso está na Série B. Foi o tempo todo o pessoal falando de novo que ele estava gordo, que ele estava fora de forma, que ele não estava bem fisicamente, que ele não desempenhava. É, que ele estava acima do peso, a mesma coisa que a gente já cansava de ver. No São Paulo ele também estava um pouco acima. No São Paulo ele também não estava bem, mas ele estava rendendo dentro do campo. E funcionava o esquema com ele, ele estava fazendo gols, estava correspondendo. Fez gol contra Palmeiras, ele fez gols importantes, fez dois gols na semifinal da Copa Sul-Americana. Realmente, o Patrick estava decidindo os jogos. E aí o cara abriu mão de tudo isso por conta de desrespeitar o técnico e agir mal nas coisas. Então o cara passou. Atlético Mineiro 2023 não conseguiu render e não jogou. 2024 foi para o Santos, não conseguiu render, não jogou. Voltou para o Atlético Mineiro, foi dispensado de novo. Agora está indo para o Atlético Paranaense para jogar de novo a Série B. E vocês imaginem, já deve acontecer alguma coisa, um processo similar ao que já aconteceu antes com ele. E de novo, a torcida vai daqui a um tempo começar a pegar no pé, porque vê o jogador nitidamente fora de forma, vê um jogador que é bom, mas é um jogador que ou você entende e monta alguma coisa para ele, num time que precisa correr muito, precisa fazer um jogador pesado como ele no sintético, não sei como é que vai ser para ele. De todo modo, vocês veem, eu estou dando exemplo de dois jogadores que saíram brigados do São Paulo de alguma forma, criaram algum tipo de situação, não terminaram bem as suas trajetórias, e depois de um ano, 2 anos, 3 anos, os caras mostram que tomaram as péssimas e piores decisões da carreira, e eu venho sempre lembrando no blog, fazendo um monte de coisa, são vários e vários exemplos de jogadores que fizeram esse mesmo tipo de comportamento, e o final da história para esses caras nunca é tão bom e nunca é tão positivo.